Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e nesse vídeo iremos falar sobre as opções complementares disponíveis no EA Valhalla. A primeira opção que temos é a de anular o primeiro sinal que aparecer após a instalação do EA. Caso eu resolva anular, ele vai simplesmente desprezar a primeira abertura de ordem e vai seguir para o próximo ponto de entrada. Temos aqui a possibilidade de realização de parcial após a quantidade de canais definidas. No meu caso, eu defini 2 canais, ou seja, quando a ordem avançar 2 canais, ele vai fechar 50% da posição. Lembrando que se o volume da operação for o volume mínimo, ele não realizará a parcial. E se o volume da operação for um número ímpar, ele vai fechar a maior parte e deixar a menor aberta. Por exemplo, 003, ele fechará 002 e vai ficar 001 aberto. Eu vou explicar esse item por último, porque ele exige um pouco mais de atenção. Então vou pular para o break-even e para o trailing stop. Usar break-even após quantos canais? Eu defino a quantidade de canais que eu quero e quando a vela fechar a uma distância igual a que eu defini, ele vai movimentar o meu stop acima do preço de entrada. Break-even, quantos pontos acima da entrada? Se aqui tiver definido como 0, quando o break-even atuar, ele vai ser movido exatamente para o ponto de entrada. Se minha ordem tiver sido aberta aqui, ele vai puxar o meu stop exatamente em cima do ponto de entrada. Se eu definir 5 pontos, ele vai puxar meu stop 5 pontos abaixo do meu ponto de entrada, compensando assim o meu spread. Trailing stop, número de canais. É o número de canais que o meu stop vai ficar do preço atual, possibilitando que eu surfe o movimento sem ter um take profit, por exemplo. Digamos que a minha abertura de ordem foi aqui em cima e o meu stop loss estava aqui em cima. Como está definido um canal para break-even e um para trailing stop, quando o preço fechar abaixo do próximo canal, nesse ponto, abaixo dessa linha, qualquer ponto abaixo dessa linha, ele vai movimentar o meu stop loss para o 0 a 0. Fechou abaixo desta linha, ele vai movimentar o meu stop loss para o próximo nível. Fechou abaixo dessa linha, ele vai trazer meu stop loss para cá. Fechou abaixo dessa linha, ele vai trazer meu stop para cá, mantendo sempre no mínimo um canal de distância, no máximo quase 2 canais de distância, no caso de ele não fechar abaixo do canal seguinte. Então ele mantém essa distância. Trailing stop em quantos pontos a menos do canal de referência? Esse item é apenas para manter uma distância um pouco maior. Toda vez que o preço se movimentar, ele vai puxar exatamente para o canal que foi traçado. Se eu colocar pontos a menos, ele vai puxar a quantidade de pontos para cima, no caso de queda, e a quantidade de pontos para baixo, no caso de alta, mantendo o stop fora da caixinha. Cálculo dos objetivos a partir. Este item exige um pouco de atenção, então a gente tem duas opções: preço de abertura da ordem e o preço de referência do canal. Vamos falar primeiro do preço de referência do canal. Supondo que a nossa ordem foi aberta neste ponto, o meu stop loss está sendo definido aqui em cima. E agora nós vamos entender como é que funciona o TP, a parcial, o break-even e o trailing stop. Neste caso, preço de referência do canal, supondo que eu tenha pedido para realizar uma parcial após um canal. Quando o preço passar em cima da linha do próximo canal, ele vai realizar a parcial. Quando o preço fechar abaixo desta linha,
o break-even vai atuar e trazer o meu stop para o 0 a 0. Quando o preço fechar abaixo de mais um canal, o trailing stop vai trazer o meu stop para cima da linha anterior. E assim ele vai trabalhando nível a nível, exatamente em cima da linha. E o meu TP é definido baseado no teórico ponto de entrada. Por exemplo, minha ordem foi aberta nesta linha azul. Se eu definir 3 canais, ele vai pegar a linha que teoricamente deveria ter sido aberta, a ordem, vai contar 1, 2, 3. E vai colocar o meu TP aqui. Já no preço de abertura da ordem, as coisas demoram um pouco mais a acontecer. Mesmo caso, ordem aberta aqui, stop loss lá em cima, parcial está definido como um canal. Quando o preço se distanciar um canal, exatamente esse canal, do preço de abertura da ordem, ele irá realizar parcial. Quando o preço se distanciar um canal do preço de abertura da ordem, ele irá atuar o break-even e movimentar para o 0 a 0. E quando o preço se distanciar mais um canal abaixo, note que o fechamento agora é praticamente no meio do canal seguinte. Ele vai movimentar o stop loss não mais para cima da linha, mas para cima da linha teórica que ele criou de distância do preço de abertura da ordem, mantendo sempre um canal de distância. E o TP passa a ser definido baseado na distância do preço de abertura da ordem também. Se eu tiver definido 3 canais, ele vai contar 1 canal, 2 canais, 3 canais, e meu TP vai ficar aqui embaixo. Essa chave facilita manter uma boa proporção entre risco e retorno, mas demora mais tempo para atuar as proteções da ordem, como break-even e trailing stop. E a alteração desse item, a escolha desse item muda radicalmente os resultados. Então, por favor, testem bastante antes de utilizar. Por hoje é só. No próximo vídeo vamos falar sobre como configurar horários de operação.